Bom, pessoal, a gente está recebendo aqui hoje o Dr. Bruno Teno, especialista em glaucoma e um grande amigo, antigo amigo, e ele vai falar um pouco para a gente hoje sobre MIGS. Eu mostrei para vocês um caso semana passada, retrasada, né, em que eu fiz uma facu-GAT e tal, e hoje o Bruno vai explorar um pouco mais isso, né, vai mostrar para vocês aí os MIGS e a relação deles com a catarata, né, e como a catarata pode ser uma janela de oportunidade também, né, para a gente ajudar o nosso paciente com glaucoma. Então, Brunão, vai lá. Beleza, muito obrigado, André, pelo convite. Muito obrigado a todos aí. Vou tentar ser breve, mas tentando abranger a parte de MIGS em geral. E vocês fiquem à vontade em interromper a qualquer momento, tá? E podem falar, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ok, tudo certo aí? Sim, tudo certo. Em ordem, tá. Eu vou ficar mais na parte cirúrgica dos MIGs, tá? Mas MIGs que não envolvam devices, tá? O SLT eu vou deixar de lado, mas eu vou entrar mais na parte do Kahuki, do Tanito e do GAT, falando um pouquinho de cada um, tá? Esse primeiro slide é um slide bacana que ele resume mais ou menos a história, né, a evolução das cirurgias microinvasivas, né? Então aqui desde lá de 2000, né, que veio o conceito de cirurgia via trabecular, e aí em 2010 que veio a primeira geração do dos stents, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Não, eu não quero isso. Eu quero só a ponteira. Será que é isso? Não. Vocês estão vendo a barra aí ou não? Nós estamos vendo só a ponteirinha, Bruno. A ponteirinha do meu slide, do meu coisa, vocês estão vendo? Isso, é. Estamos vendo a Tá, setinha preta. então tá bom. Então eu vou ficar com a setinha aqui, tá? Então, Uhum. assim, na apresentação de 2000 por aí, que começou aqui os iStents, né? 2010 ali, primeira geração. E depois teve a expansão dos iStents, o Amigs acabou aqui, ó, aumentando o número de cirurgias convencionais de glaucoma, fez uma inversão, né? Acabou passando as tracks, tudo. E para 2021 e 22, isso aqui tá meio que invertido, mas é junto, tá? O que que acontece? Houve uma redução do reembolso para os estentes trabeculares. E automaticamente uma redução abrupta dos implantes desses dispositivos, tá? E aqui em 2023, 24, um aumento expressivo das goniotomias e as cirurgias ab interno, tá? Agora, o que vai ser mais para frente, a gente já pensa, inclusive, já é realidade isso, as goniotomias com Excimer e com Phantom, tá? O Ike, a Tice já tem estudado bastante já tem estudos, já tem feito já, tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu vou passar. Por que que não está passando? Cara, eu vou me perder um pouquinho para passar para lá e para cá, mas a gente já. Aí, foi. Então vamos falar um pouquinho do Kahoot, né? O que que esse vídeo é um vídeo do Thiago Prata, tá? O Kahoot é um material, né? Com uma lâmina lateralizada e uma lâmina na frente também ali, que ele faz uma excisão, vocês notam aqui, ó, onde ele vai passando e vai ficando esbranquiçado aqui, ó. Então esse esbranquiçado é o leito do canal de Schlenk, tá? Então ele vai fazendo uma excisão e uma retirada da malha trabecular, tá? Então você faz você retira realmente a malha trabecular, não é apenas uma abertura, tá?
Nesse estudo, uma meta-análise comparando cirurgia de catarata sozinha e faco KDB, tá? Então, hoje a gente fala, parece que é redundante falar isso, mas sim, houve um aumento na redução da pressão e um menor número de medicação do faco KDB quando comparado apenas com a faco, tá? Redução de medicação, redução de pressão, tá? E isso foi consistente, tá? Durante os meses. Esse estudo do KDB é um estudo do qual eu tive a felicidade de fazer parte também, junto com liderado pelo Leopoldo Magacho, aí também da Unicamp, né? O Leopoldo formou na Unicamp. Esse estudo nós comparamos a extensão do KDB. Então, nós fizemos o grupo um com uma extensão convencional ali, que a gente fazia de algumas horas de relógio, e o grupo 2 com uma extensão ainda maior, tá? Para saber se isso faria diferença na redução da pressão. E sim, teve maior redução de pressão, maior taxa de sucesso no grupo 2, tá? O grupo que a gente tirava uma maior quantidade da malha trabecular. Hoje a gente sabe que quanto mais você tira a malha trabecular, mais abre a malha trabecular, sim, você vai ter uma redução maior, mas a potência de redução ela vai diminuindo conforme as horas de relógio. Então, em alguns casos, por exemplo, a gente não acaba fazendo o GAT 360. Às vezes a gente opta por fazer um GAT 180, né? Por quê? Porque às vezes o paciente não precisa de uma redução tão absurda, tá? No Tanito, que é um outro material, né? Não é um device, o Tanito, eles são três pinças, digamos assim, né? Uma que você faz na região. Um é reto, né? E o outro é curvo para um lado e o outro curvo para o outro. Esse foi um estudo comparando o KDB com o tanito. E a redução de pressão entre os dois é semelhante, tá? Não existe diferença de redução de pressão entre o tanito e o KDB. O tanito é isso que eu estava comentando, são três instrumentos. E agora, com um novo Tanito, que é o Kihara Hook, são dois instrumentos. Tá? Ao invés de três, são dois. O Tanito, você consegue fazer uma ablação, porque diferente do KDB, ele não faz uma excisão, ele faz uma abertura. Ele não retira a malha trabecular, ele só faz a abertura da malha trabecular. Então, nesse Tanito convencional, que foi o primeiro, com os três instrumentos, você consegue fazer uma ablação em torno de 240 graus, tá? Já essa proposta do Tehuk, do Kihara, você consegue fazer 360. Porém, você tem que ficar rodando em volta do paciente. Você tem que fazer três incisões a cada 120 ali, tá? Não sei o quanto, aí vai do cirurgião, o quanto de vantagem que você ficar rodando no paciente ou rodar o fio e fazer um GAT, né? Às vezes, sim, pela facilidade de técnica. Tanto o Tanito quanto o Kahuki são cirurgias angulares mais fáceis de serem feitas, né, tecnicamente, tá? Esse é um vídeo do Tanito que a Sherid me passou, tá? Ela, referência na parte de Tanito aqui no Brasil. Então, esse vídeo, por exemplo, é o vídeo do Tanito pro lado direito, tá? Então, ela faz uma abertura da malha trabecular. Ah, Bruno, por que são três? Porque ele quer que você faça também a incisão não, a entrada do instrumento também próximo do nariz, tá? Então você roda para um lado e tem do outro lado para o nariz não atrapalhar. Essa é a questão, tá? Hoje tem gente que compra um só, que é só o reto, ou tem gente que compra os três para fazer maior extensão. Eu tenho os três por questões acadêmicas, mas quando eu faço, eu uso só os dois curvos, eu nem uso o reto. Eu uso o curvo para um lado e o curvo para o outro, tá? Se eu preciso de uma extensão maior, eu parto mais para o GAT ao invés de fazer um tanito, tá?
Esse aqui é o Tanito do Kihara, que são dois instrumentos, e ele tem a abertura para os dois lados, ó, tá? Então você vai e volta para o outro lado. Ok, essa é uma cirurgia minha, né? Que você tem que visualizar, ó, a ponta do Tanito no canal de Schlemm, tá? Você vê ele passando, ele escorregando que nem uma manteiga, tá? Aí eu já rodei para o outro lado, com o Tanito do lado direito. Se você estiver levando o Tanito e o olho vai junto, significa que você está muito profundo. Você está pegando ali a parede do chileno e levando o olho junto, tá? Isso não é legal, você tem que superficializar um pouquinho mais. Ah, então, esse é o estudo comparando o Tanito com o Kahuku. Então, uma redução de pressão muito semelhante, um número de colírio semelhante, taxa de complicação semelhante. Ok. E esse mesmo estudo aqui, olha só que bacana. A análise anatômica comparando o Kahuku e o Tanito. Então vocês notam aqui nessa figura que aqui realmente tem uma lingueta aqui, uma abertura, quer dizer, foi feita uma retirada de tecido, né? Ao contrário aqui do Tanito, que a linguetinha está aqui, ó, tá? Você tem uma abertura, não é uma retirada de tecido, ok? E aí ele comparou ah, o Tanito uma semana, um mês, 6 meses e 12 meses, tá? Você nota que anatomicamente isso aqui vai fechando, ele vai sumindo, ó. Existe uma diferença grande entre aqui de uma semana e aqui de 12 meses, tá? Dessa abertura. Bruno, mas isso influenciou na redução da pressão? Não, tá? O que que acontece? Não sei, tá? Ninguém sabe, mas que existe uma diferença anatômica do início para o fim, existe, mas a eficácia dentro de 12 meses do Tanito e do Kahuku é a mesma. O que vai ser para frente, não sabemos. E vamos então para falar do GAT, né? O GAT, eu gosto muito da cirurgia de GAT, a gente tem feito bastante. O GAT, inicialmente, a gente faz uma flange num Prolene 5.0, né? Para deixar ele simplesmente atraumático, né? Para você não ter uma lanceta dentro do olho, né? Então você deixa a ponta do fio atraumática. E aí então a mesma posição ali de uma cirurgia angular, tá? Mas aqui nós vamos fazer, por exemplo, a incisão do fio, tá? A incisão do fio, diferente da cirurgia de faco que a gente faz auxiliar voltada para a pupila, a incisão do fio deve ser voltada lá para a carúncula, direcionado lá para a carúncula. Isso faz uma diferença porque o fio ele já quase que entra aqui sozinho aqui no canal de Chile, exagerando um pouquinho, né? Mas ele já te facilita muito fazendo essa incisão direcionada, porque a hora que você coloca o fio, ele fica deitado ali já próximo do seu alvo, né? E então eu utilizo uma agulha de insulina e aí a gente faz uma goniotomia, pega a região superior da malha trabecular ali, entre o trabeculado anterior e posterior, e faz uma abertura. Essa cena, a primeira cena ali que eu coloquei, eu fiz exagerada exatamente para ter um academicismo, para poder mostrar, mas não precisa ser tão extensa assim. Você faz uma abertura, às vezes você não precisa nem cortar, às vezes a malha é um pouquinho mais solta, você só abaixa ali, ela solta, às vezes você precisa cortar um pouquinho e abaixar, tá? Nossa, Bruno, mas você só está mostrando vídeo que não sangra. Tem vídeo que sangra? Tem, né? Mas assim, eu não tenho tanto sangramento ativo assim na goniotomia. É um caso ou outro que às vezes acontece, porque eu acabo utilizando algumas manobras que me ajudam para isso. Eu sempre deixo o paciente de cirurgia angular com a cabeceira mais elevada, tá? Isso ajuda a evitar esse retorno venoso, tá? Para quem gosta de colocar aquele apoio no joelho, toma cuidado, põe o apoio no joelho, ok, mas deixa a cabeça mais alta que o joelho, tá?
E aí, então, você já vai fazer a canalização do fio no canal de Schlenk. É importante, é legal, quando sempre que possível, você ver essa transparência do fio entrando no Schlenk. Aqui você já tem certeza que você está no lugar certo, tá? Na curva de aprendizado, é muito comum, às vezes, o colega entrar na raiz da íris, por exemplo. Então, assim, tem que conhecer bem a anatomia do ângulo, tá? E a anatomia do ângulo no consultório, na lâmpada de fenda, é importantíssima, claro, tá? Mas a cirúrgica, não que as estruturas são a mesma coisa, mas a maneira de você avaliar ali muda um pouquinho. A maneira de você chegar com o instrumental para próximo da malha trabecular muda, porque de repente ela faz assim, ela cai. Então, assim, isso aí tem que ir praticando, né? Pratiquem, por exemplo, quando for começar. Ah, eu quero começar. Começa, pega uma goniolente, acabou de fazer sua faca, pega o Sinsk, leva até lá perto e tira, entendeu? Para ir se familiarizando com a posição do paciente, a posição do cirurgião e a maneira, o manuseio dos instrumentos. E ali a gente vai fazendo a canalização do fio até que o fio apareça e dá a volta a 360 graus. Então a gente pega o fio pela parte superior da outra extremidade do fio, traz para frente, para o centro e puxa a outra extremidade, fazendo então a trabeculotomia 360 graus, tá? Aí, ó, tem um pouquinho mais de sangue nesse aí, mas ok, tá? Dá para. Aí você tira e faz a trabeculotomia. E, Bruno, um dos problemas, dos riscos aí do GAT, né? Com complicações do pós-operatório, é o ifema. Hoje é o ifema, é o maior deles, mas assim, eu não me lembro de ter que voltar o paciente para o consultório, para o centro cirúrgico, para fazer aspiração de ifema. Normalmente, a cirurgia de GAT está associada a uma cirurgia de catarata, né? Na grande maioria das vezes. E o que eu tenho feito hoje é eu deixo sempre com bolha de ar. E aí, bolha de ar não vem sangue, né? Então, por exemplo, ó, essa cirurgia, vocês estão vendo a posição ali do cirurgião, a posição da minha mão, tá? E o fio rodando ali a posição, a visão do microscópio, né? Então a gente vai passando, ele vai tendo um pouquinho mais de resistência. É uma cirurgia do início ao fim aqui, tá? Eu só começou canalizando, né? E aí já vai rodar 360. Então, assim, quanto menos você manipula, menos sangramento você tem, tá? Olha lá, o fio chegou, eu seguro, pego a McPherson com a outra mão e traciono a extremidade fazendo 360, tá? É, E falar sobre quanto funciona, né? Como é que é assim, os estudos mostram, né? Esse foi um dos primeiros estudos de GAT, foi do David Grover, que é o idealizador da cirurgia, tá? Esse foi um follow-up de 24 meses, que ele pegou pacientes com glaucoma em geral. Não tinha um glaucoma com sobrenome, não era glaucoma pigmentar, glaucoma primário de ângulo aberto, glaucoma pseudociliativo, não, era glaucoma, tá? E nesse grupo todo aí de glaucoma, você teve uma redução de pressão ali em torno de 39, 37%, 40% de redução de PIL, tá? Com uma taxa de sucesso aí variando de 50 a 80, a depender do grupo, né? A gente sabe hoje que pacientes com glaucoma pigmentar, de causa trabecular, ela tem uma redução muito maior, tá? É, por exemplo, em glaucoma corticogênico, olha só que bacana. Olha só o tanto de redução pré-op e pós-GAT, tá? O tanto de redução de pressão e o tanto de redução de medicação, tá?
Isso aqui num estudo de 24 meses, ok? Eu vou tentar colocar aqui três tipos de glaucoma, eu acho que foram três que eu coloquei, que tem um funcionamento bacana. Um deles é o corticogênico. Então, por exemplo, olha esse caso. Esse caso era um garotinho de 10 anos de idade, glaucoma secundário corticoide, tá? Míope. Ele chegou, encaminhado no consultório por um glaucoma corticogênico, fez uso de corticoide por 8 meses devido a um tratamento de síndrome nefrótica, tá? Pressão chegou a 54. Lá no Paraguai, ele é de Assunção, esse menino. Lá no Paraguai, o colega fez de cara uma válvula de Armed no olho esquerdo, entendeu? Não sei por que que foi feito isso com o menino. E ele veio comigo, ele já tinha feito a válvula, já tinha feito laser slow burn nos dois olhos. Veio usando latanoprosta, timolol, dorzolamida com uma pressão de 20, tá? Com uma escavação 0,6 num olho, 0,9 no outro. E era esses eram os exames dele, coitadinho. Já tinha um comprometimento central aqui do campo de visão. Aqui, o colega ainda pôs um tubo na região nasal superior, tá? E um nervo bastante comprometido, né? Esse era o OCT, comprometimento importante dos dois olhos, né? E aqui a imagem da gonioscopia. O tubo ele acaba pegando um pouquinho aqui, bem na região da malha trabecular, né? Ó. Mas aí tudo bem. Eu entrei, desculpa. Eu entrei, um paciente fásico. Ah, Bruno, você não coloca carbacol? Eu já coloquei. Hoje eu não coloco mais porque não adianta. Você põe carbacol, a hora que você vai colocar visco, faz uma viscodilatação. Então não tem jeito. O que você toma de cuidados em paciente fásico? Primeiro, a incisão do seu fio. Procurar fazer ela menos aguda, fazer ela mais tunelizada, porque aí ela vai ficar mais paralela ao cristalino, tá? Então vai evitar do fio dar toque de cristalino, tá? É, deixa eu vou passar um pouquinho. E aí eu posicionei o fio. Pronto, agora achei o que eu queria aqui, moça. Então eu posiciono o fio ali, tá? Eu quero passar esse vídeo um pouquinho para frente. Enfim, vamos seguindo no coisa que eu tentei passar aí para frente e não consegui. Eu tô com duas telas aqui, pessoal, por isso que eu tô apanhando aqui, tá? Tranquilo, Bruno. E aí eu posiciono a cabeça da criança. Essa criança, ela foi feita com anestesia tópica e com sedação. Não foi feita com geral, tá? Às vezes o sofrimento do menino ele já deixa fazer tudo. Foi bem impressionante como passa pelo, né? E aí eu entro, faço a goniotomia com agulha de insulina, bisel voltado para cima e daquele mesma maneira. Entra, faz a goniotomia e abaixa, tá? Suficiente. E aí eu vou com a micropinça e entro para fazer a trabeculotomia. Não vou rodar a cirurgia inteira, mas nesse caso eu fiz a trabeculotomia, eu rodei o fio, chegou até próximo do tubo, e como eu queria uma redução de pressão máxima, o que que eu fiz? Eu rodei o fio para o outro lado, tá? E aí foi esse o pós-operatório. Primeiro, aliás, esse aqui foi o pós-operatório imediato, tá? Pós-operatório imediato, o paciente já com 9 de pressão, tá?
Depois, com 2 semanas, mantendo 10 de pressão. Tá? E aí ele foi, voltou para o Paraguai, a mãe dele manda a notícia para a gente até hoje, ele está super controlado até hoje. Tá? É, então, outro caso é um caso de glaucoma congênito ou glaucoma juvenil, né? Que esse aí funciona bem também o GAT. Essa é uma paciente que eu acabei vendo hoje também, eu acabei de ver essa paciente hoje. Ela estava usando 10 colírios, tá? 23 anos, estava usando 10 gotas de colírio por dia, tá? Um comprometimento alto também. Foi numa reunião que nós tivemos com o Grover e aí ele que falou, Bruno, pode fazer que você vai ajudar essa moça. E entramos e fizemos o GAT nela também. Não vou rodar inteiro também, mas assim, pós-operatório dela hoje, 9 de pressão no olho esquerdo, tá? E depois já fizemos essa é uma paciente fásica também, tá? E depois fizemos o GAT no outro olho, tá? Aqui, ó, irmão, você tô apanhando até com isso. Tá. Aqui foi, aqui as duas imagens de baixo, foi o primeiro pós-operatório, tá? Do olho esquerdo. Aqui o primeiro pós-operatório, aqui o primeiro pós-operatório do olho esquerdo. E aqui o primeiro pós-operatório do olho direito. Aí teve esse fema, porque eu não coloco bolha de ar, paciente fácil, né? E aí teve esse fema, e até fema ativo, ó. Pode ver o sangue caindo aqui, ó, tá? Ela ficou desesperada, que a visão dela estava ruim e tal, mas olha só, em 7 dias, ó, como é que já estava. Tudo resolvido, tá? Então estava bem tranquilo. E outro caso que responde muito bem, que é o glaucoma trabecular, que é o glaucoma pseudodesfoliativo, tá? Taxa de sucesso aí próximo de 90%. Esse foi um caso esse caso é um paciente de Campinas, tá? Usando tudo, Diamox, com antecedentes familiares, tudo, usando AS, usando com angioplastia, já tinha feito SLT. Ah, Bruno, você tirou a AS para fazer a cirurgia? Não, não tirei, tá? É aquele caso de pseudodesfilação, com pouca dilatação, né? Mas correu tudo bem, rodamos o fio ali, e nesse caso, esse paciente, ele tinha 2 Perkins, ele, tá? Então, e depois ele acabou fazendo medidas em casa também, e aí, com liutórica, isso aí nós vamos comentar daqui a pouco, tá? E aí ele acaba medindo também a pressão e tá estável, tá? Primeiro pós-operatório, com um pouquinho de fema, ele já sabia desse fema, com 3 dias já não tinha mais nada, tá? Não vou prolongar muito, mas vamos finalizando essa parte, tá? Esse é um estudo multicêntrico, tá? Do nosso grupo também, que nós fizemos comparação do GAT em 3 grupos, glaucoma leve, moderado e avançado, tá? Não houve diferença na redução pressórica entre leve ou avançado, tá? Paciente com 12 meses de segmento, 270 olhos, tá? Um estudo retrospectivo. Tanto a pressão, olha aqui, ó, seja no grupo 1 com uma redução de 31%, 36% no grupo 2 e 36% no grupo 3, tá? Mantendo uma pressão semelhante entre os 3 grupos, tá? Pressão final semelhante. O que mudou? O número de colírios. Por quê? Quem tem leve, você não precisa de uma pressão tão baixa. Quem tem avançado, você precisa manter com colírio para deixar uma pressão mais baixa, tá? Foi isso que mudou entre os grupos. E esse também foi um estudo nosso, de 422 olhos, tá? Um multicêntrico, para falar a verdade, esse aqui foi uma maneira geral que mostrou que a pressão foi um fator preditora da falência. Quer dizer, paciente com pressão de 40, aí você mostra, vem que tem uma redução de sucesso nisso aí. E, de novo, a severidade do glaucoma não foi fator, tá, relevante para isso. Esse também foi um estudo nosso de GAT.
que tiveram, aqui, ó, 93% dos olhos, o grupo de controle tiveram pressão abaixo de 14, com ou sem medicação. E esse aqui é o que mais tem a ver com a aula de hoje, né? É um estudo falando sobre a previsibilidade refracional das cirurgias microinvasivas de Gatti, Karuki, né? Que serve etanito. Então, nós fizemos aqui um estudo nosso também do nosso grupo, uma comparação refracional esperada pela suíte Barrett pelo Vério e refração manifesta final. Não teve diferença, assim, teve uma alta previsibilidade para todos os grupos, sem diferença entre eles. Então, assim, a previsibilidade que você tem numa cirurgia de faco, a previsibilidade refracional é a mesma previsibilidade que você tem numa faco GAT, num faco Karuki e um faco KDB, tá? Por isso você pode fazer seus cálculos com linha tórica, da maneira que você está acostumado a fazer cirurgia de catarata, tá? Rapidinho aqui, moça, para não passar muito, eu vou colocar três casinhos aqui para falar a relação de lente que eu indiquei para cada caso desses, tá? Então, por exemplo, essa é uma paciente médica, tá? Já com glaucoma avançado, uma paciente com hipermétrope, que ela fazia báscula, tá? Ela usava lente de contato mais 1,5 e num olho e mais 4,5 no outro. Pressão de 24 e 21, com uma escavação dessa. Já um OCT comprometido, um campo visual extremamente comprometido, a microperimetria preservando ali aquela ilhota, aquela parte central, mas a microperimetria me auxilia muito na indicação cirúrgica, tá? De GAT, de TREC, enfim. E essa era a biomicroscopia dela, uma paciente com uma câmara extremamente rasa, tá? Uma gonioscopia praticamente fechada, tá? E com FUX, né? Então, assim, precisa operar, né? A primeira coisa aqui é tirar esse cristalino, né? E nesses casos, você consegue, se tiver um fechamento aposicional, né? Que você, depois que você tira o cristalino, você tem uma abertura, por mais que seja um pouquinho mais estreito, mas você tem um pouco de abertura, você consegue fazer, passar o fio. Nesse caso, eu optei em fazer GAT. E qual lente eu optei em fazer? Vocês querem participar aí? Que lente vocês colocariam numa situação dessa? Com um nervo desse, eu evitaria trifocal, mas o resto dá para conversar, né? É, ela, como ela fazia com lente de contato básico, tá? Eu optei por fazer uma monoplus e fiz básico, tá? Na monoplus com ela. É, Aí eu posicionando, então, sem conflito nenhum de empresas nenhuma, mas eu coloquei iHands nos dois olhos, tá? Preparando um olho para plano e o outro para menos um, 1,5, acho que foi menos 1,5, 1,25. Foi tudo bem, fizemos a trabeculotomia e coloca a bolha de ar para evitar que se tenha ifema, né? Olha lá. Eu ponho no mesmo instante para não deixar o olho hipotônico, porque senão vai voltar sangue, tá? Esse foi o primeiro pós-operatório dela, pressão de 7, tá? Usando brimonidina e timolol. Isso foi no primeiro dia. Depois eu acabei tirando tudo. Hoje eu já fizemos o outro olho, ficou plano, ficou menos 1,5 no outro, 20/20. Ela está sem correção, 20/20 J1, com pressão de 9, sem colírio. Não está usando nenhum colírio, tá? Esse um caso 2 é uma paciente que chegou para mim com o olho esquerdo com crise aguda de glaucoma, né? Ela chegou em crise aguda. Ela estava descendo do Japão, dentro do avião ela teve crise. Veio para o consultório, operei no mesmo dia.
tá? E o olho direito tem uma câmara rasa, mas um nervo completamente saudável, né? Ela arrebentou o nervo do esquerdo pela crise, né? E nesse caso, a minha opção foi uma TREC nesse olho, né? E a lente com um PL fraco, eu falei, não vai investir em lente, põe um MA60, tá? Coloquei um MA60. Ela tá 20/25 nesse olho, só que só nesse pontinho aí, ó, tá? E o olho direito, eu coloquei uma liu trifocal, tá? Ela queria ficar, é uma paciente jovem, 56 anos, alguma coisa assim. Ah, dá para colocar trifocal? Eu falei, dá. Com um nervo saudável daquele, tudo. E colocamos uma trifocal no olho direito. Ela está feliz da vida também, sem medicação no olho direito. O olho direito acabou, né? Não vai ter mais glaucoma, queira Deus. E o esquerdo está daquela jeito, a gente acompanhando. E um caso 3, eu acho que é o último para a gente finalizar, é essa questão aqui, ó, uma paciente com o olho direito, um nervo relativamente bom, tá? E o esquerdo, um nervo já com comprometimento maior, com um afinamento importante aqui na região inferior, né? Com o OCT já comprometido. O olho direito, não, o olho direito está bom, né? E aí, que tipo de lente e que tipo de cirurgia que a gente pode fazer nesse olho? Entendeu? O que que eu optei? Eu optei, esse é um campo visual comprometido, o olho direito está bom, essa microperimetria, quer dizer, o olho esquerdo eu preciso reduzir ao máximo essa pressão, tá? E não adianta colocar uma trifocal no olho esquerdo, não vai ser uma coisa bacana, tá? Então, eu pus no olho esquerdo uma monoplus, tá? E aqui a gonioscopia dela e fiz um GAT, tá? Então, aqui uma abertura, isso aqui é a abertura da malha trabecular com GAT, tá? Pressão de 10, 20, 20 na monoplus. E no olho direito, o que que eu fiz? Eu fiz um Phaco A-stent com uma trifocal. Eu precisava ter colocado esse A-stent? Sinceramente, eu acho que não, tá? Aliás, esse assistente mais me atrapalhou do que ajudou. Porque eu coloquei uma trifocal e, assim, a fama de que o assistente é menos invasivo, que não sei o quê, que não, o GAT sangra. Pois é, o GAT sangra. Mas foi nesse assistente que ela voltou para mim com uma visão péssima, porque estava cheio de hemácia impregnada na face anterior da lente, tá? Ela chegou para mim e falou, Bruno, não estou enxergando nada. A hora que eu vi, era isso. Dilatei, estava isso. É tudo impregnação hemática, né? E aí, nesse caso, o que que eu fiz? Levei para o centro cirúrgico, tá? E lavei. Lavei e resolveu, ficou bom, tá? Mas talvez seria uma faca. Hoje, talvez eu faria uma faca isolada com trifocal. E, se for o caso, fazia um SLT antes ou depois da cirurgia. Mas ficou bem, tá tudo ok. E eu acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Pessoal, estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. E, e desde já, muito obrigado aí pelo convite, moça. Obrigado a você. Não, show de aula, excelente. Acho que esse último caso vale comentar, talvez alguém tenha pensado em fazer IAG, né? Dá para fazer IAG na face anterior da lente para tirar, né, qualquer tipo de impregnação, qualquer coisa que seja, de restos de qualquer coisa. Mas do jeito que estava ali na área central de uma lente trifocal, eu teria levado para o centro cirúrgico também. Não, cara, Não, na hora que né? eu vi aquilo, eu falei, pelo amor de Deus. Não dá para ser tão corajoso assim, né? E aí com 3 pitch no meio da trifocal, meu amigo, você está perdido, né? É Mas a isso gente aí. tem uma pergunta aqui, sim, Bruno. Quais medicações para ou você consegue abrir o chat aí? Você já vê. Senão Cadê? Eu eu te já falo. abro aqui, não, abro aqui. Lá embaixo o chat, ó. Boa noite. Quais medicações para pós-operatório de GAT? Em caso de FEMA, dá para aguardar PO7 sem alterar a frequência do uso dessas medicações? Acompanha mais de perto ou PO1 e 7 mesmo? Tá. O que que eu faço no PO de GAT?
eu deixo colírio combinado, tipo um Facoba, ou um Zipred, ou um Vigadexa, de 4 em 4 horas por 10 dias e tiro, tá? Isso mudou, inclusive, meu pós-operatório de catarata, porque se eu fazia isso e ficava tudo bem, nas minhas cataratas hoje também é isso. Facoba ou Vigadex é de 4 em 4 horas, 10 dias eu tiro, tá? Além do combinado, eu deixo um não hormonal por 3 semanas, tá? Então, assim, deu 10 dias, sai o corticoide, porque você pode ter um aumento da pressão com o uso do corticoide em cirurgias angulares. Então, 10 dias, aliás, eu operei uma médica, cara, que com 7 dias ela já estava com pico. Aí eu tirei. E aí o outro olho, eu tirei o Facoba e o corticoide com 5, entendeu? Caramba. Então, assim, hoje de praxe eu deixo 10 dias e tiro, deixo não hormonal por 21 e, como eu faço em casos um pouco mais avançados, eu sempre deixo um combinado de hipotensor. Uma brimoridina com timolol, Uhum. entendeu? E aí depois, dependendo da pressão alvo, eu vou tirando esse hipotensor ou não. Se for em casos muito avançados, aí eu acabo deixando até com Diamox, se for o caso, tá? O IFEMA até sétimo dia, tranquilo. Fique em paz. Se a pressão estiver boa, estiver tranquila, porque mesmo com IFEMA a pressão pode estar boa, tá? Mas eu não faria nada com o IFEMA com 7 dias, isso aí vai sumir, tá? Vai ficar tranquilo. E se eu acompanho mais de perto, por causa desse FEMA de 7 dias, cara, eu normalmente eu faço o primeiro pós-operatório, eu opero numa segunda-feira, vejo o paciente na terça e vejo na outra terça. Aí tá tudo bem? Eu vejo depois de 2, 3 semanas. Beleza. O que mais, pessoal? Professor, vou fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. É, Naquele estudo que o senhor mostrou de resultado de cálculo de lente tórica ou das lentes no GAT e no tonito, o GAT foi considerando fazer uma outra incisão, por exemplo, se essa incisão não for, ou fazendo a faco temporal? Porque se você fizer uma incisão normal e depois fizer outra, não faz diferença, né? A incisão do fio? Não, a incisão, porque, por exemplo, se você operar superior, depois fazer a incisão da pinça, o senhor usa a mesma. Não, pode ir. Não, por exemplo, eu sou cirurgião de cabeceira, Aham. entendeu? Então a minha incisão principal do GAT só é a mesma incisão da faco quando eu estou no olho direito, que eu abro um pouquinho mais para 180. No olho esquerdo, eu abro um pouquinho mais minha auxiliar. E aí eu entro pelo auxiliar. Tá. Não, era essa dúvida mesmo. Não esses cálculos são não similares, são não fazendo uma outra incisão, né? Porque só a paracentese do fio, que aí é pequena e não vai Só para interferir. centésimo. É, Exato. tá. Cabe, porque aí no olho É, direito, assim, se dá para usar a mesma, né? Geralmente para quem é destro, mas no olho esquerdo aí você usa a paracentese. Eu uso a paracentese. Tá. Mesmo que precisando ampliar, geralmente você nem precisa ampliar. Geralmente não precisa, mas se você Tá. precisar, você entra 15 graus inteiro ali, dá quantos milímetros dá 15 Ah, graus? um um, ponto um e dois meio. Um e um e meio. meio Ela inteira é um e meio. É. beleza. Um e Obrigado. meio vai continuar estigmaticamente neutra, né? É muito Uhum. pouquinho, né? Não muda nada, né? Porque outro dia a gente estava discutindo mesmo um caso que era um GAT, aí na dúvida a questão de lente tórica. Mas então o cálculo, a princípio fazer o cálculo normal, né? Como se fosse Normal. fazer por uma faca. Normal, sem Isso. diferença alguma. Tá? Isso aí. Obrigado. Nossa, obrigado. Valeu. É Espero que você, tenha não. sido Valeu. proveitoso. Opa, foi ótimo.